Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha amiga, doutora Patrícia Rezende, ela que é uma das referências em fisioterapia e pré e pós-cirurgia plástica. Ela que está na cidade de Belo Horizonte, tá? Foi nossa aluna na especialização e também especialista em termografia. E hoje vai ser mais um bate-papo. E aí eu convidei também a Patrícia para ela demonstrar como ela usa no dia a dia a termografia. E aí a gente vai trocar algumas ideias. Tudo bem, Patrícia? Tudo jóia. Um prazer. Não tem muita habilidade em tecnologias, não. Eu estou fazendo pela primeira vez. Estou muito feliz pelo convite da minha colega Franciele. Nós vamos falar um pouquinho sobre a minha experiência com termografia ao longo desses anos. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com a termografia já há uns bons anos atrás, assim, uns 5 anos atrás. Comecei desenvolvendo algum olhar com relação à termografia na minha prática clínica, mas não tinha muita referência. Aquilo, às vezes, para mim, era uma imagem muito sedutora, né, uma imagem colorida, e eu precisava entender um pouco mais daquilo. As coisas começaram a fazer um pouco sentido, foi quando eu procurei especialização, tive a oportunidade de conhecer a Franciele. A termografia realmente né, Franciele, uma imagem extremamente sedutora, é uma imagem que enche os olhos da gente, mas a gente sabe que por trás daquilo ali tem um estudo de números e, enfim, e gráficos e uma série de situações que torna né, a interpretação um pouquinho mais complexa e às vezes exige mais da gente realmente ter um conhecimento mais aprofundado para poder realmente fazer um diagnóstico mais preciso. Franciele é uma referência, é professora, né, lá no Instituto, e me ensinou muita coisa aí ao longo desses anos. Tá bem. E aí, Patrícia, o que eu queria falar hoje, como a nossa live é a termografia aplicada à cirurgia plástica, queria que você contasse, posso falar um pouquinho para o pessoal o que é a termografia, porque, igual você disse, é uma imagem que enche os olhos, mas o que aquilo representa? Igual, inúmeras vezes as pessoas vêm até mim e falam, o que está vermelho é inflamação. Exatamente. E a gente vê que não é bem assim que funciona e começa a diversos erros de interpretação de imagem, né? Então, a gente não pode esquecer do princípio básico. O que a termografia avalia? Ela avalia o reflexo víscero-cutâneo. Através dela, a gente verifica a temperatura da pele. E, através da temperatura da pele, a gente verifica se é um processo inflamatório, sim, pode ser. Se é um acúmulo de líquido, nos casos de cirurgia plástica. Também podemos utilizar para detectar perfurantes e também avaliar o sistema vascular. Então, eu gostaria que você pudesse falar aí para o pessoal como você utiliza essa ferramenta, a princípio, no pré-operatório. Isso. No pré-operatório, a gente oferece aqui na clínica um exame completo, que, né, além de outros parâmetros, avaliação respiratória e uma série de situações, a gente inclui no nosso exame pré-operatório a termografia. No pré-operatório, a termografia nos informa as perfurantes, né? Eu consigo mapear de forma bem objetiva, principalmente em casos onde a paciente já teve alguma intervenção cirúrgica antes, já fez qualquer intervenção cirúrgica no abdômen, ou uma laparostomia, uma colo, ou uma lipoaspiração prévia, que provavelmente alterou a anatomia da região. Então, a gente consegue fazer um scan dessa microcirculação, né, dessas perfurantes, e entregar isso. A gente entrega esse documento impresso, o paciente leva para o médico, e muitas vezes o retorno que eu tenho dos colegas cirurgiões que me indicam pacientes para fazer esse exame, que eles conseguem fazer a cirurgia, né, com um tempo mais rápido, conseguem diminuir o tempo da cirurgia, porque eles já têm ali exatamente o local exato onde tem uma perfurante importante, consegue diminuir o tempo e muitas vezes diminuir os riscos. Porque se você sabe onde está, você tem mais cautela, você consegue programar melhor qual que vai ser o retalho transposto, a nutrição, onde vai ser a nutrição, e, enfim, ter uma qualidade melhor com relação ao ato cirúrgico propriamente dito. É um planejamento da cirurgia, né, Patrícia? Isso.
É um planejamento da cirurgia. A experiência, o feedback que eu tenho, Franciele, são os colegas que usam, realmente eles falam, nossa, outro dia mesmo, um cirurgião plástico me ligou, no domingo, ele ia operar na segunda, eu fiz uma perfurante na sexta, e aí ele me ligou e falou, moça, mas você não mandou ainda. Então, assim, a gente acaba já criando essa tranquilidade na hora da cirurgia com relação a isso. E ele acaba optando mesmo, se ele vai fazer uma cirurgia mais invasiva, se ele vai fazer uma cirurgia mais conservadora, com essas informações. Isso é o feedback que eu tenho dos colegas cirurgiões, porque eu não opero, né? Eu só consigo realmente entregar esse material para ele, mas os feedbacks dos colegas que já usam são exatamente esses. Recentemente, agora, a gente fez um exame, e foi o primeiro exame que eu fiz para um colega, e ele me ligou e falou, olha, nossa, impressionante, bateu certinho, na hora que eu abri, consegui preservar, consegui fazer uma cirurgia com muito mais tranquilidade. A gente teve a possibilidade de fazer o pós-operatório dessa paciente, e realmente, sem nada, assim, realmente teve uma evolução bem legal, e a gente fez todo esse acompanhamento com a termografia. Eu até separei um exame aqui para mostrar, é um exame de perfurante. Eu separei aqui pra gente mostrar. Deixa eu ver aqui, peraí. Patrícia, enquanto você organiza aí o material, eu só queria avisar o pessoal que está assistindo. Posso compartilhar na tela? Posso compartilhar? Pode. Enquanto isso, pessoal, quem tiver dúvida, escreve no nosso chat no YouTube que as respostas, a Patrícia vai responder tudo depois. A gente troca uma ideia e assim que vocês tiverem dúvidas, podem encaminhar. Isso. Então, eu separei aqui um exame. Tá vendo? Apareceu aí? Sim. Pronto. Então, esse é... Tá me escutando? Sim, tô ouvindo. Esse é um exame que a gente faz, né? Esse aqui é uma paciente que veio para o pré-operatório de abdominoplastia. Então, aqui, ó, cada bolinha dessa, a gente vê uma perfurante do abdômen. E eu separei 2 exames muito interessantes, que é um outro caso, né, de uma outra paciente já com um número muito inferior de perfurantes. Então, a gente tem uma área mais fria, provavelmente sugestivo, né, de gordura, uma paciente que tem mais gordura, mas o abdômen muito menos rico de perfurante. Então, assim, a minha pergunta e aí é uma pergunta mesmo, né, será que o colega cirurgião, ele faz... Tá dando um ecozinho, né? Aqui a gente tem outra. Então, aqui a gente tem outra. Aqui é aqui é o umbigo, a cicatriz umbilical. A cicatriz umbilical, ela é um pouco mais quente mesmo, né? Então, aqui ao lado do umbigo, a gente tem uma perfurante importante, né? Aqui nessa região, essa é uma área muito comum. A gente tem uma grande aqui, da gente ter bastante irrigação nessa região. Então, o abdômen é muito rico. Então, cada bolinha dessa aqui representa para a gente uma perfurante do abdômen. E aqui, da mesma forma aqui embaixo, ó, esse abdômen a gente consegue ver uma riqueza maior na parte superior, né? Então, a gente já consegue detectar que tem menos perfurantes, né? Muito menos perfurantes, exatamente. Exatamente. É isso aí. Então, no pré-operatório, é isso que eu entrego para o médico, um documento, uma pasta, da mesma forma que faz um ultrassom, da mesma forma que né, a gente faz impresso e entrega para o paciente levar para o médico. Isso aí, ó. Ok, Fran. Pronto. Tá. E aí, Patrícia, como você depois que começou a fazer esse tipo de trabalho, você vem acompanhando e te facilita na escolha da conduta na fisioterapia? Trabalha muito com pós-operatório, né? Pós-operatório, né? Tem um pessoal ainda que já conhece, grande parte ainda não conhece esse eu costumo falar.
Isso, isso. Eu costumo falar que seria perfeito, né? A gente fazer um mapeamento de perfurante no pré-operatório, fazer um exame termográfico, né, uma imagem termográfica imediatamente quando acaba a cirurgia, e depois acompanhar o processo de cicatrização com a imagem termográfica, porque ela vê o que às vezes o olho não vê, e vê com antecedência, né? Então, de acordo com a minha prática clínica, então a gente fazia as imagens, eu comecei a observar o padrão, que muitas vezes áreas de risco, né? Às vezes o médico via uma manchinha vermelha, ficava preocupado com aquilo ali, e a hora que eu via aquilo ali na termografia, eu pensava, poxa, isso na hora que eu faço a correlação com aquilo ali, com alguns mapas, né, que a gente tem no organismo, algum mapa circulatório, enfim, aquilo começou a fazer sentido. Então, eu fui antecipando cada vez mais esse exame, e a gente consegue, já com 24 horas de cirurgia, acabou a cirurgia, a gente já consegue, nas primeiras 24 horas, ter uma imagem, e essa imagem trazer um monte de informação, antes de apresentar um sinal clínico. Então, a gente oferece também aqui, às vezes a gente tem até aqui na clínica umas cadeiras de rodas, às vezes o paciente vem direto do bloco, acabou a cirurgia, o médico já pede, né, porque os colegas que conhecem, eles já indicam para vir direto do bloco, então ele chega na clínica, a gente traz no laboratório, eu tenho um laboratório de imagem térmica, e a gente, né, a termografia, para quem não sabe, não é um exame de contato, eu não preciso encostar na paciente, então eu preciso acomodar, né, tiro a roupa, deixo ela no ambiente, termalizando, fazendo uma termalização, porque a roupa é quente, tudo é muito quente, então ela fica nesse ambiente um tempo e depois é uma câmera, então eu fico normalmente a 2 metros de distância do paciente e eu registro essa imagem. Então, eu faço isso sem contato nenhum, pego essa imagem e vou estudar essa imagem no computador. Então, eu faço cálculos de temperatura diárias, que possivelmente, né, o que a gente espera depois de uma cirurgia plástica? A gente espera inflamação. Inflamação é quente, né? Então, a gente leva isso para o computador e estuda o que seria o normal. O que seria normal no pós-operatório de uma lipoaspiração, de uma abdominoplastia? Uma inflamação. Então, eu pego essas áreas quentes e, poxa, eu estou observando uma áreazinha ali muito fria. E aí eu faço esse estudo de temperatura no software, né, calculo todas essas temperaturas e vou chegando a conclusões. Então, hoje a gente já tem, depois de fazer tantas vezes, então a gente já tem alguns padrões. Quando a gente tem diferenças de temperaturas, assim, bem significativas, muitas vezes acima de 1 grau de uma área que teoricamente é inflamada, para uma área que está muito fria, a gente já começa a olhar para aquele abdômen ou para aquela mama de forma diferente. Então, a gente começa já com procedimentos. Então, nesse momento, às vezes eu comunico com o médico, eu ligo para ele e falo, olha, a gente está com uma área aqui que não tem nenhum sinal visível, mas que eu estou enxergando na termografia que ela está muito mais fria do que o esperado. E aí o médico, na maioria das vezes, entra com um tratamento medicamentoso, porque eu também não medico, né? Eu não opero e nem medico. Então, ele entra com tratamento medicamentoso e a gente entra com recursos regenerativos na clínica, porque existe, né? Então, acho que tudo é um complemento. Então, eu entro ajudando eles, oferecendo essa informação e fazendo esse incremento de recursos para que a gente melhore o aporte circulatório naquela região. E eu consigo ver, inclusive, se está dando resultado. Porque eu faço o exame hoje, eu peço minha paciente para voltar amanhã. Se a minha imagem não teve nenhuma evolução, eu consigo remodelar esse tratamento, que eu acho que isso é um ganho importante também, né, Franciele? Porque você consegue ver se isso que você está fazendo está dando certo. Porque... sim, você já consegue verificar a resposta da atividade metabólica do tecido diante da sua conduta. Exatamente, porque às vezes você começa um tratamento e você pensa assim, eu vou fazer 10 sessões e vou ver no que vai dar. Com a termografia, não. A gente consegue com números, não só com a imagem colorida, mas a gente consegue com números chegar a essas conclusões mais óbvias, né? Quantificar, né? A gente consegue quantificar. Exatamente. Então,
Então, a gente consegue quantificar. Por exemplo, a gente tem aí, falando daqueles númerozinhos de temperatura, então, quando eu tenho, por exemplo, uma diferença de 0,3, 0,5 graus, muitas vezes eu fico só de olho. A gente nem sugere intervenção nenhuma. Poxa, tá com 1 grau de diferença. Então, antes que o tecido entre em processo de sofrimento, a gente tenta entrar com o tratamento antes, né? Ah, mas está com 2,5 graus, 3 graus, então o que a gente vai fazer talvez seja diferente. Então, nessa hora, às vezes, o médico, muitas vezes, precisa de entrar com um vasodilatador periférico, enfim, uma série de tratamentos também. Tá bem. Patrícia, a gente está aqui, o Guilherme Duque, ele mandou um oi, e nós temos também um participante aí da Argentina, o professor Marcelo Almada. Ele quer saber se você faz alguma prova de estresse para avaliar essas perfurantes. Então, se você quiser já descrever como você faz. E aí, Patrícia, eu vou pedir para você voltar à imagem anterior, que é que os perfurantes dela estão mais nítidos, a imagem de cima, que você mostrou primeiro. E eu acho que o pessoal está entrando agora, vai ficar mais fácil de entender. Aí. Isso, a gente faz sim, então a gente resfria o abdômen. Nossa, começou a cair um chuvão aqui, vocês estão escutando o barulho da chuva? Tá tranquilo. A gente faz sim, a gente resfria o abdômen e com isso a gente apaga todas essas perfurantes. Depois a gente suspende o resfriamento e à medida que esse resfriamento, que a pele vai voltando à temperatura normal, o que volta primeiro são o sinal das perfurantes. Então a gente consegue, inclusive, começam a aparecer as de maior calibre e as de menor calibre demoram um pouco mais. Então é feito dessa forma. Então você faz um estresse de resfriamento nessa região que você quer avaliar os perfurantes e avalia qual é a resposta depois de quanto tempo, mais ou menos uns 5 minutos? Não precisa desse tempo todo. Não precisa desse tempo. Tá bom. Normalmente, com 1 minuto de resfriamento, eu já consigo apagar todas. E aí eu já suspendo o resfriamento e depois elas vão aparecendo. É muito rápido, é um exame muito rápido. Tá bem, perfeito. Aí você quiser mostrar mais algum caso, já falar de outro. Eu separei aqui mais um caso. Opa, cliquei aqui. Eu separei mais um caso que é um exemplo dessa imagem, né? Isso aqui, então, eu tenho uma abdominoplastia com uma evolução esperada, que é o que a gente estava conversando. Então, eu tenho áreas muito quentes, ó. Então, esse branquinho aqui significa as áreas quentes. Tenho também algumas áreas frias, né? Muitas vezes, isso é sugestivo de líquido. Na hora que a gente faz o cálculo lá de temperatura, lá no software, a gente consegue ver que a presença de líquidos, o padrão é um pouquinho diferente de áreas de sofrimento. Então, aqui a gente tem como fazer, nessa janelinha, eu consigo fazer uma fusão da imagem digital, que eu tenho lá na paciente real, e a imagem do exame. Então, na hora que eu faço a fusão da imagem, ó, eu tenho essa imagem da paciente, né, pós-operatório imediato, e aqui eu tenho a imagem termográfica. Então, eu tenho as imagens, as áreas todas com aumento de temperatura. E eu separei um caso aqui também, Franciele, que é um caso que a gente já chama atenção para o tratamento. Então, essa área infraumbilical, para abdominoplastia, é uma área nobre, né, uma área de grande cautela. Esse é o nome, né? Então, quando essa área ela apresenta fria na termografia, acende um sinal de alerta para a gente. Então, a gente precisa checar com mais cuidado essa região. Então, essa paciente aqui, essa primeira paciente aqui, eu mando ela embora para casa e peço para ela voltar com 3 dias, com 1 semana, com muita segurança. Já essa paciente aqui de baixo, eu já não tenho tanta segurança assim. Eu já não tenho tanta segurança assim. Então, a termografia consegue me proporcionar essa confiança de falar para essa paciente aqui, olha, você precisa voltar aqui amanhã, porque eu preciso acompanhar como que está a evolução desse abdômen. Porque essa nutrição pós-operatória, principalmente no pós-operatório imediato, um dia é muito importante, né? A gente fala assim que é o time. A gente tem o time,
Então, o que eu faço com 24 horas, o que eu faço com 48 horas, o que eu faço com 72 horas, não tem a mesma repercussão do que fazer uma semana depois, 10 dias depois. Até então, mesmo pelo efeito fisiológico do pós-operatório, né? Sim. Então, para que eu vou deixar essa área aqui sofrendo uma semana? E quando eu falo sofrendo, eu falo, aqui tá me contando que sugere que tá chegando menos sangue do que lá em cima, porque aqui eu tenho uma área inflamada, aqui eu tenho uma área bem típica de um pós-operatório. Por que essa área aqui tá fria? Né? Então, assim, frio, quando tem muito sangue não tá quente, quando tem pouco sangue não tá frio. Então, se aqui tá frio, poxa, eu preciso ver isso amanhã. Então, nesse caso aqui, eu já entro com um tratamento regenerativo de melhora né, da circulação como um todo e checo essa paciente amanhã para ver como que está a evolução disso. Separei aqui também, Franciele, como que é possível a gente acompanhar se a evolução, se a lesão está melhorando, né? Então, aqui eu separei uma imagem. O paciente chegou aqui, é umbigo, a cicatriz umbilical está aqui. Aqui nessa área aqui, a gente tem uma área uma área fria, né? Sim. Poxa, nesse caso aqui, a paciente já chegou com sinal clínico. Nesse caso aqui, a gente já tinha uma área vermelha infraumbilical aqui, que poderia não ser nada, que muitas vezes a gente checa isso aqui na termografia, e muitas vezes é só uma equimosezinha, não tem nada que chama atenção. Mas a termografia me mostra uma área bastante fria nessa região. E aí eu consigo fazer o tratamento, e aí à medida que o tratamento vai evoluindo, acompanhar a imagem na termografia para ver que realmente melhorou. Então aqui, ó, olha lá, aquela manchinha, ela já não existe mais, olha lá. Já diminuiu o hematoma. Isso. Não, na verdade a gente tinha uma área possível de sofrimento, porém a gente entrou com um tratamento precoce e a gente conseguiu reduzir essa área de sofrimento, e aqui com a imagem termográfica a gente consegue ver isso também. Então já tem uma área bem mais, né, irrigada, com um sinal bem mais interessante e uma lesão muito menor. Então voltando lá, ó, olha a diferença. Sim. Olha a aumento de perfusão e tudo mais. Exatamente, exatamente. Então, é isso aí, a gente faz diariamente com todos os meus pacientes. Todos os meus pacientes que entram aqui, que fazem ou a mamoplastia ou a abdominoplastia, eu consigo acompanhar essas pacientes com a termografia. Eu separei aqui um outro caso também importante, né? Esse caso aqui é de um paciente, esse é um glúteo. Esse é um glúteo, o paciente estava sentindo dor, queixa, e ele foi ao médico, o médico avaliou e realmente não tinha nada, não tinha muita coisa não. Vou até colocar o valor aqui para mostrar para vocês. Não palpou, não tinha nenhum sinal mais importante, mas o paciente ainda continuava relatando dor. E realmente não tinha duro, não estava vermelho, aqueles sinais assim que sugerem uma infecção, não tinha. Então a gente fez a termografia e observou uma diferença de quase 3 graus aqui. E aí eu mandei o exame para o médico fez uma punção e acabou conseguindo tirar 200 ml de pus. Então tinha uma infecção local que ainda não tinha repercutido ainda em nada que levasse a uma investigação mais profunda e de uma forma clínica simples, sem contato, sem dor, sem contraste, a gente conseguiu essa informação para poder dar sequência no pós-operatório dele. Então a gente consegue ver isso também com a termografia. Sim, e aí, Patrícia, deixa eu te interromper um pouquinho. Você podia falar um pouquinho daquelas imagens sobre o acúmulo de líquido, que é o mais difícil? Até a Alcione perguntou aqui, Fran, na imagem anterior, só que você estava mostrando a abdominoplastia, tinha uma área hiporradiante na lateral. É avaliado? Eu acho que ela quis dizer essa Isso, é avaliado. Nós vamos, eu e Franciele acabamos de escrever um trabalho, né? Nós fizemos um trabalho muito bacana. Então, é muito diferente o padrão de apresentação de líquidos do padrão de apresentação de uma área de sofrimento. Muitas vezes, a área de sofrimento, ela está associada ao angiossomo.
E o líquido, ele não tem correlação nenhuma com o angiossomo. Então, isso facilita a gente diferenciar a presença de uma área de sofrimento para uma área com acúmulo de líquido. Muitas vezes, o que mais dificulta, muitas vezes, como é que é o nome do nosso colega que está nos acompanhando? Tem o doutor Almada e tem também a Alcione que fez essa pergunta. Isso. O que acontece muitas vezes é que o líquido e a área de sofrimento, eles podem estar juntos. Então, sim, nessa hora, a gente precisa de realmente, na verdade, a termografia não faz nada sozinho. Então, a gente tem o exame clínico, onde a gente faz a palpação, onde a gente consegue ver se muitas vezes tem presença de líquido na região também, que pode estar agravando aquela temperatura, mas a via de regra líquido não tem o padrão de apresentação que a gente consegue ver quando a gente tem uma área de sofrimento, a gente faz essa correlação com o angiossomo. Perfeito. Acho que ele respondeu bem aí a questão da Alcione. Aí, se você quiser seguir com o seu próximo caso clínico. Também tem uma perguntinha aqui importante com relação às fibroses, né? Na verdade, o diagnóstico de fibrose, ele é muito clínico, né? Uma colega tá perguntando, ele é muito clínico, a termografia, ele é sim um complemento, mas o diagnóstico de fibrose, ele é muito nítido, assim, muitas vezes só de fazer a palpação, a gente já consegue ver, inclusive o tipo de fibrose, se é um nódulo, se é uma placa, ou se é um cordão. Bem. Então, eu também vou mostrar mais um casinho aqui, Franciele, se me permitir. Respondido a pergunta? A Alcione está agradecendo, sim, respondeu sim, ela agradeceu. Ótimo. Eu trouxe aqui também um exame de mama, né? A mamoplastia é uma cirurgia que é assim, realmente, a primeira coisa que o cirurgião preocupa depois de uma cirurgia de mamoplastia, pelo menos os meus colegas. Eu vale aqui ressaltar, Franciele, que eu tenho um relacionamento muito bacana com os meus colegas. Eu sou fisioterapeuta com muita paixão e deixo claro que eu não opero, que eu não medico, eu falo isso várias vezes. E o meu objetivo, 100% das vezes, é dar a mão ao meu colega cirurgião e ao meu paciente para que a gente, junto e unindo tudo isso, ofereça o melhor, para que todo mundo, no final das contas, saia bem, né, de uma forma em geral. Então, os meus colegas, os colegas cirurgiões que me mandam paciente, a gente tem uma linha de comunicação muito bacana. Então, não existe uma relação assim de, não, olha, doutor, vamos fazer assim, eu acho que é assim, assim, assim. Então, uma preocupação que eles sempre me passaram foi com relação à areola. Então, acabou a cirurgia da areola, acabou a cirurgia de mama, e como é que tá essa areola? Essa areola tá nutrindo, tá recebendo nutrição, eles olham. Às vezes, a avaliação é olhar a areola e ver a cor da areola. Se a areola tá com uma coloração legal, eles ficam tranquilos. Se tem qualquer alteração da coloração, já se cria também um sinal de alerta. E aí, você vai para casa e fica torcendo para aquilo ali, e não tem muita ferramenta, né? Um exame muito bacana que a gente poderia fazer seria o Doppler, mas a gente sabe hoje a dificuldade do manejo, de marcar uma consulta, e a gente sabe que isso tem o time. E do próprio custo também do Doppler, né, Patrícia? O custo do Doppler, exatamente. Então, eu acabei de fazer uma cirurgia de mama, aí demorou aí 3, 4 horas, fui pro quarto, o médico foi me dar alta, olhou minha areola e viu que tá com uma coloração diferente. Se ele me pede um Doppler, quantos dias eu vou demorar para poder marcar esse Doppler, para poder trazer o resultado? Muitas vezes já não precisa mais, ele já teve que tomar alguma providência. Então, com a termografia, eu consigo ver o que está acontecendo com aquela areola. Então, hoje, eu recebo até mais na clínica pós-operatório de mastopexia, com ou sem prótese, aí não faz diferença. Por quê? Porque assim que acabou a cirurgia, eu consigo fazer o exame, conforme eu mostrei para vocês, e a imagem que eu tenho é essa daqui, ó.
Então, eu tenho aqui uma mama num pós-operatório que o médico olhou, ela estava assim, um pouquinho escurinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ui. E também, Patrícia, você estava falando da questão de ir com o médico. A grande questão, eu acho, quando você tem com essa ferramenta, e nós, fisioterapeutas, é justamente ter essa troca com o outro profissional. Porque, assim, hoje em dia, a fisioterapia está muito avançada em recursos que podem auxiliar o paciente. O paciente não precisa chegar na sua clínica, uma semana, 10 dias depois, já com uma, vamos dizer assim, necrose, né? Uma coisa mais grave. Você hoje tem ferramentas para iniciar cada vez mais, se antecipar. Você prever, né? Eu acho que também o uso da termografia é muito você prevenir essas complicações, né? Você me chamou a atenção para um assunto assim, realmente importante, que é isso, né? Eu costumo falar, Franciele, para todo mundo que me procura. Aí eu sempre pergunto para a pessoa assim, com o que você trabalha? Aí a pessoa fala, eu vendo carro, eu mexo com celular, ou então eu faço cirurgia plástica. Aí a minha pergunta é, como que era o seu trabalho há 10 anos atrás? Então, assim, o iPhone tinha os recursos que tem hoje? A cirurgia plástica, a técnica de 10 anos atrás é a mesma de agora? Então, assim, a gente sofreu uma série... Sofreu não, né? A gente teve uma série de evoluções extremamente importante e que aqui, do lado de cá, quem estuda fisioterapia, quem estuda cirurgia plástica, quem estuda compressão, quem estuda termografia também passou por isso, né? E eu valorizo muito a especialidade, eu valorizo muito a especialização, porque quando a gente faz muito uma coisa, a gente realmente consegue dedicar, enfim. E hoje, dentro da fisioterapia, tem mais de 15 anos que eu me dedico a estudar as questões que envolvem o pós-operatório. Então, assim, drenagem linfática é importante? Sim. Poxa, mas a gente tem mais de 20 procedimentos onde a gente pode entregar segurança, tranquilidade. Então, aquela coisa assim, você tem que esperar 1 ano para ver o resultado da cirurgia, 6 meses. Não existe isso, entendeu? Não existe. Hoje a gente tem excelentes profissionais da fisioterapia no Brasil inteiro, nomes importantes. Eu tenho colegas, assim, de altíssimo nível, que levam esse conteúdo para fora do Brasil, inclusive, que é muito além de uma drenagem linfática, né? Então, a gente consegue realmente entregar tudo isso. E eu, pra te falar a verdade... O exemplo da drenagem linfática é o clássico, né? A paciente fez o... Eu acho que é a intervenção que o paciente mais conhece e acha que só tem que fazer isso, né? Isso, exatamente. Eu até falo, às vezes alguns casos chegam aqui muito tranquilo. Tem casos que chega aqui, que a paciente chega aqui realmente está tranquila, está perfundindo bem, não está com um processo de padrão de desenvolvimento de fibrose, está tudo evoluindo muito bem. Aí, realmente, essa paciente, ela pode manter uma drenagem linfática e fazer consultas menos frequentes na clínica. Então, eu falo com o paciente, se for para fazer só a drenagem linfática, você vai fazer na rua de sua casa, que hoje, certamente, eu valorizo muito o profissional, a gente tem muitos profissionais, né, tanto fisioterapeuta quanto outros profissionais da saúde, que fazem bons cursos de drenagem, sabem sim fazer uma boa drenagem linfática. Só que o pós-operatório, ele é pós-operatório, ele é drenagem linfática e vírgula. Ele não é drenagem linfática e ponto. Se você operou há 20 anos atrás e faz só drenagem linfática, ok. A gente tinha um tipo de intervenção, etc e tal. Hoje não. Hoje a gente precisa abordar a face, o alinhamento do conjuntivo, avaliar a perfusão, avaliar a postura do paciente, trabalhar a musculatura, ver a questão de uma série de coisas que, enfim, você não pode resumir isso a drenagem linfática. Eu fiquei com você na USP, estudando 1 ano, né, durante 1 ano, indo para São Paulo, estudando tudo isso aqui que eu tô falando para vocês. Isso não tem nada a ver com drenagem linfática, nada, nada. Então, isso é uma das coisas que a gente consegue entregar e, enfim, e é isso. É só um desabafozinho, né? Porque, às vezes, a pessoa liga e fala assim, tipo, você faz drenagem linfática? Eu quero fazer drenagem linfática. E quando eu escuto assim, meu médico indicou drenagem linfática. Não precisa fazer nada disso, não. É só drenagem linfática, dá vontade de chorar. A gente, com uma ferramenta dessa, com um potencial desse, para poder entregar para o paciente, porque para mim,
eu vivo e eu me dedico a estudar, eu me dedico eu saio da minha casa todos os dias, feliz da vida de vir para cá para ajudar realmente as pessoas. Então, é uma satisfação muito grande da minha paciente, ao invés de ficar pronta com 6 meses, ao invés de ficar pronta com 3 meses, com 1 mês ela está indo embora, linda, leve, solta, né? Hoje em dia, tempo é um valor muito importante. Então, você estar pronta, estar bem, num tempo menor, isso é um valor importante, né? Perfeito, Patrícia, então, perfeito. Então, eu vou mostrar para você a areola, a gente estava falando da areola, então, aqui, ó. Então, se eu tenho uma areola escurinha, eu fico pensando, meu Deus, será que isso é um roxo? Será que isso é uma equimose? É só um hematomazinho? O que é isso? Aí eu vou lá, muitas vezes os meus colegas, né, porque eu não faço isso, o meu colega cirurgião plástico, ele fura a areola, saiu sangue, não saiu. Patrícia, mas eu furei e saiu sangue. Então, não precisa disso, né? Hoje eu consigo fazer, eu consigo ver, inclusive, a gente tem aqui uma pallet que eu consigo ver vaso. Então, olha só que interessante. Eu tenho uma mama, onde eu tenho uma areola quente, que é o que esperado, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma areola quente, que é o esperado, e do outro lado, uma areola gelada. Eu tenho uma diferença de temperatura de 3,6, 3 graus aqui, ó. 3,6 graus. Então, essa areola está 3,6 graus mais fria do que essa areola. E aí, se eu somo isso, se eu somo essa informação se eu somo essa informação com isso daqui, ó, ixi, ele tá teimoso esse meu computador. Isso, se eu somo essa informação com essa daqui, pronto. Poxa, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um vasinho que tá chegando aqui nutrindo essa areola. Cadê o de cá? Cadê da areola esquerda, né? Exatamente. Aí junta que essa areola aqui, além dela estar, ó, vamos lá, além dela estar escurinha, ela tá fria. Além dela tá fria, cadê a nutrição dessa areola? Né? Então, isso tudo, quanto mais precoce a gente fizer, melhor para o médico e melhor para o paciente. Eu costumo falar isso, né? Eu sou prestadora de serviço, o paciente procurou o médico para operar, o médico operou, eu estou aqui para realmente prestar. E para que esperar? Se a gente pode ter essa informação antes, imediata, né? Tudo acontecer imediata. Antigamente, né, como eu falei para vocês, como tem muitos anos que eu trabalho com cirurgia plástica, antes a gente via um negócio desse e pronto, vamos esperar, vamos ver o que isso vai acontecer. É óbvio, né, que nós profissionais da saúde não trabalhamos com matemática, a gente trabalha com o corpo humano ele é individual, ele reage diferente, mas o fato é que a gente tem uma ferramenta que dá a mão para a gente estar fazendo a intervenção, acompanhando a evolução e podendo oferecer para o paciente o que a medicina, a saúde, a fisioterapia tem de melhor. E sem falar que é um feedback em tempo real, né, Patrícia? Você faz a intervenção, você pode captar a imagem pré e pós a sua intervenção, o espaçamento de um dia, enfim. Ela vai te guiar, né? Ela te auxilia, ela tá, igual você disse, ela tá de mão dada com você. Então, sim. Eu acho fenômeno, né? Você poder usar pré-cirúrgico, estipular a cirurgia que vai ser feita diante da imagem térmica. Nós temos também eu digo o casal Nogueira, né? Porque foram nossos alunos e atuam na cirurgia plástica, que fazem a termografia durante a cirurgia para verificar já a perfusão do tecido real time, naquele momento da cirurgia e no pós-imediato, que eu acho mais importante, no acompanhamento do paciente. Aquela intervenção não deu certo, o que a gente tem que fazer? Dá para mudar? Perfeita a sua colocação. E hoje, coincidentemente, antes da gente começar a live, eu recebi uma ligação de um colega querendo alugar minha máquina para poder fazer o rastreamento de febre na empresa, né? Porque é o que todo mundo deve estar vendo aí, né, Franciele? Que a gente consegue fazer esse rastreamento com a termografia, e ele queria alugar minha máquina. Só que eu estou atendendo, né, como todo mundo sabe,
Eu tenho paciente em tratamento, hoje em dia 90% dos pacientes que eu atendo aqui na clínica, eles têm alguma situação e que realmente não pode suspender, e hoje eu não consigo mais trabalhar sem essa ferramenta, porque deixou de ser subjetivo. Ah, tá melhorando? Tá. Isso aqui é o quê? Isso aqui é edema? Isso aqui é gordura? Ou isso aqui tá inflamado? Ou, nossa, mas eu tô com uma infecção, minha ferida tá melhorando, eu tô com 3 casos, assim, realmente graves lá embaixo. Ah, mas e aí, tá melhorando? Não tá? Eu não consigo mais trabalhar sem essa ferramenta. Eu uso diariamente, então, realmente, assim, foi bem sedutor o convite de alugar minha máquina termográfica, mas realmente hoje, para mim, é um braço a mais que eu tenho. E uma segurança para trabalhar, né? Sim, viu, Patrícia? Tem um pessoal aqui pedindo se você tem uma série térmica de pós-operatório. Não sei se tem condições de mostrar também. Na verdade, devido ao tempo que a gente estabeleceu, eu tenho sim, eu tenho hoje eu tenho mais de 1000 imagens termográficas, eu tenho sim, tem muito isso, mas como o nosso tempo aqui era bastante reduzido, o que eu separei aqui de evolução, talvez o colega não tenha oportunidade de ver, foi esse caso aqui, ó. Mas se der para você mostrar esse mesmo, até pelo tempo nosso, só para ele não dar um respaldo aqui para ele, de pré e pós. Eu vou tentar colocar uma imagem um pouquinho menor, para ficar mais fácil. Então, pode diminuir o zoom, tudo bem. Isso. Esse caso é um caso de pós-operatório imediato. Eu vou pedir só para passar o mouse, Patrícia, para indicar para ele qual que é a primeira imagem. Essa aqui é a primeira imagem do pós-operatório. Aí eu vou pedir para você só um pouquinho, para dar tempo da gente compartilhar sua tela, só um pouquinho. Tá. Só para dar certo para compartilhar. Ainda não está aparecendo, só um pouquinho. Já te dão um ok que não está sendo compartilhada a tela. Então, você vai falar e não vai aparecer para eles. Entendi. Para mim tá ok. Agora sim, pode falar. Pronto, então essa aqui é uma imagem inicial. Essa paciente chegou no consultório e a gente fez esse exame. Ela estava na primeira semana de pós-operatório. Então, nesse caso especificamente, a gente tinha uma área muito fria, né? E uma área muito quente em cima. Então, a gente esperava uma área muito quente em tudo. Nesse caso aqui, é uma evolução de uma área de sofrimento, que a gente consegue ver, né, a redução da área fria e toda essa parte mudando o padrão também. Mas normalmente... a temperatura daquela região, sim. Isso. Mas normalmente, num pós-operatório imediato, a gente que não tem complicação nenhuma, também é possível acompanhar essa melhora desse processo inflamatório. Então, a gente muitas vezes tem um abdômen, né, com um padrão de inflamação normal, e à medida que vai evoluindo, você vai mudando também o padrão. Então, nesse caso aqui, é uma evolução de uma área de sofrimento. Então, esse aqui é na primeira semana, isso aqui a gente já estava na 5ª semana, com 4 semanas de tratamento. Perfeito, perfeito. Só mais uma, Patrícia, a Juliana está pedindo aqui, qual que é a escala que você usa do preto e branco, né, que é a escala de vasos. Isso. A escala Gray, né? Escala Gray, Inverted Gray, exatamente. A gente usa Inverted Gray. E o Almada, o professor Almada está perguntando qual a sua experiência se você tem experiência com fibrose cicatricial versus queloide, se você já observou, não sei se você tem experiência nesse sentido, se você... Não, na verdade, como a minha atuação, a minha clínica é muito, muito bem específica, a gente entra aqui com o tratamento, então, infelizmente, eu não tenho como te falar isso do ponto de vista da termografia, porque todos os pacientes que chegam aqui na primeira semana, que tem o histórico de hipertrofia ou de queloide, isso é abordado.
Então, a gente não faz esse acompanhamento, eu não tenho esse acompanhamento de histórico de queloide devido a isso. Então, se eu intervir, se eu faço essa intervenção, eu não tenho como mensurar isso com a termografia. Tá. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Patrícia, a sua disponibilidade. Surgiu mais uma pergunta aqui. Patrícia, pela sua experiência, da Juliana, qual a temperatura média que se espera com uma semana em pós de abdominoplastia? Pois essa é uma pergunta, assim, é uma pergunta que parece simples, mas é uma pergunta muito complexa. Mas não é, né, Patrícia, pelo que a gente vê. Isso, é muito complexa. O que acontece, Juliana? Na verdade, a gente sempre, com relação à temperatura, a gente sempre precisa comparar a pessoa com ela mesma, em primeiro ponto, né? Então, essa coisa de temperatura normal, num lugar onde a gente tem uma temperatura extremamente alterada e o processo inflamatório ele é individual, então não tem como. Na temperatura, na termografia, para que a gente possa fazer um diagnóstico, a gente tem que ter uma comparação, a gente compara um lado com o outro lado, geralmente um lado da pessoa com o mesmo lado da pessoa, a gente compara a área inflamada com uma área, por exemplo, a ponta do queixo dela mesma. Então, você sempre compara, por exemplo, nas primeiras 24 horas, você mede o queixo e mede o abdômen. Quanto que está diferente a mais a temperatura do queixo e do abdômen? Poxa, o abdômen está 1,5 graus mais alto. Então, ou seja, sinal inflamatório com relação a uma área que não teve intervenção. Então, naturalmente, espera-se que essa temperatura vá diminuindo, mas não tem um número exato. Perfeito. Tá. Acho que deu para ela entender certinho, porque não tem uma regra certa ainda, né, para a questão de abdômen e enfim. A pergunta dela, talvez, se a gente teria a ver, assim, com mais a gente fala de delta, né, que é a diferença de temperatura de uma área que a gente considera normal para uma área que você está investigando. Então, o que a gente tem para informar é que quanto menor for a diferença de temperatura entre a área normal, que você determinou como normal, com a área que é a sua área de investigação, quanto menor for essa diferença, melhor. Quanto maior for a diferença, a gente tem um olhar, às vezes um sinal de alerta mesmo para a gente observar aquela situação. Tá bem, Patrícia. Bom, eu queria agradecer novamente a sua disponibilidade e de você também mostrar os seus casos. E gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que se tem ainda algum receio de trabalhar com a termografia, o que você indica, a diferença que fez para você aí no seu pré e pós-termografia, no seu auxílio aí de tratamento. Isso. Na verdade, a gente está falando aqui para um público extremamente heterogêneo, né? Eu estou compartilhando todos que a gente está conversando lá no meu aqui no meu Instagram também. Então, a gente está fazendo essa live no YouTube. Eu já tinha passado o link para todo mundo, né, que me segue. Mas a gente está falando para um público bem heterogêneo. Então, a gente fala desde uma paciente que pensa em fazer uma cirurgia plástica. A gente já tive um monte de recadinho aqui de vários pacientes que já puderam passar por isso e tive aí, ó, top, super recomendo, uma série de recados. E tem os nossos colegas, né, tanto cirurgiões plásticos e outros profissionais da saúde que não conhecem, e tanto os profissionais que estão aqui comigo. Eu já vi alguns colegas que já estão acostumados a trabalhar comigo, já mandando também um recadinho. Então, o público é extremamente heterogêneo. O que eu tenho para dizer é que a termografia é um exame relativamente simples, do ponto de vista da execução, né? É um equipamento que a gente pode ter no consultório e fazer isso sem dispêndio maior, sem né, muita logística. Então, é um exame fácil de fazer. Ele é um exame difícil de interpretar, porque realmente precisa ter uma formação para que se interprete esse exame, mas é um exame de fácil acesso. E de extremamente seguro, é um exame extremamente seguro e que oferece uma informação muito importante para a condução tanto da cirurgia quanto do pós-operatório. Isso aí é uma coisa que a gente, né, pode disponibilizar uma série de publicação. A gente, né, nós não estamos falando aqui, nem eu nem Franciele, do que a gente acha.
A gente está falando com base, né, em diversos estudos científicos na área. A termografia, ela não é nova, né? Todo mundo pensa, nossa, mas isso é novo? Não, isso não é novo. Isso talvez seja um pouco mais novo na cirurgia plástica, mas o que fundamenta a termografia, conceitos em outras áreas da saúde, inclusive a Franciele trabalha em outras áreas também. Isso é uma coisa extremamente consolidada já. Então, a gente realmente é um exame extremamente seguro, em todos os sentidos. E muito rico, né? Muita informação, né? Então, mais uma vez eu agradeço, a Patrícia Rezende. Se você quiser passar, Patrícia, o seu Instagram para o pessoal, fica à vontade também, tá? Então, eu estou lá no Doutora Patrícia Rezende. Realmente, eu queria muito poder compartilhar mais no Instagram. Realmente, eu fico realmente envolvida e dedicada ao atendimento. Não tenho muita proatividade lá no meu Instagram, não. Mas tem, sim, algumas informações. À medida do possível, a gente vai atualizando. É Doutora Patrícia Rezende. Então, tá fácil lá. Mas então, estou à disposição. Estou em Belo Horizonte, mas a gente está agora inaugurando. Realmente, o coronavírus deu uma atrasada, mas nós programamos um curso de pós-graduação em fisioterapia e cirurgia plástica, com a intenção de formar mais profissionais. Nós vamos ter na pós-graduação um módulo de termografia, para que a gente possa realmente entrar mais a fundo no assunto específico, né, que é a cirurgia plástica. E é isso, criar mais braços e difundir, porque realmente a gente tem muito benefício com a termografia. Então, tá bem. Obrigado mais uma vez. Também agradeço a todos, aqueles que participaram também. Espero que tenha sido enriquecedor esse tempo e também a gente também olhar a termografia em outra aplicabilidade, né? Que eu brinco com meus alunos que a gente está diante de o quê? Só uma pontinha do iceberg. A aplicabilidade da termografia, ela é extensa a toda a área da saúde. Né? Isso, exatamente. Então é isso. Obrigado, Patrícia, mais uma vez. Obrigada, Fran. Tá bem? Também agradeço aqui o Dalmaso, que nos ajuda com essa transmissão.